Nós já vimos nos vídeos anteriores que robôs manipuladores seriais possuem elos ligados sequencialmente por meio de juntas. Então, as juntas aqui são representadas por esses anéis de cor cinza. Essas são as juntas. E nós temos os elos aqui, onde em cada extremidade nós temos uma junta. Exceto este primeiro elo aqui, que é o elo fixo, então ele tem junta só de um lado. E esse último elo, que usualmente nós damos um nome especial, que é efetuador, né, que só tem junta de um lado. Todos os outros têm juntas dos dois lados, no caso de robôs manipuladores seriais, onde as juntas e elos estão ligados sequencialmente. Então, para fazer a classificação, vamos começar de trás para frente. Vamos começar aqui dos efetuadores. Existem vários tipos de efetuadores. Aqui são só alguns exemplos bem comuns, mas são vários os tipos e eles dependem da aplicação que nós nas quais nós estamos usando o nosso robô. Então, um tipo de efetuador que é muito simples é o tipo garra ou pinça, né? Ele tem um mecanismo onde ele pode fazer esse tipo de pegada aqui, então com 2 dedos somente. Ele é muito simples e por isso ele é tão comum. Temos ainda mão antropomórfica, que pode ter um nível de complexidade maior ou menor, dependendo da aplicação. Essa é uma mão antropomórfica relativamente simples, que contém 3 dedos, mas ela já é muito mais próxima de uma mão humana do que essa mão aqui, por exemplo. E temos mãos que são muito realistas, né? Como essa Shadow Hand. Aqui a gente nota uma diferença de atuação entre elas. A atuação desses dedos aqui é uma atuação por meio de motores, usualmente de corrente contínua mesmo, tá? Ligado às juntas. Usualmente tem um mecanismo de transmissão, tal que essas juntas aqui costumam ser passivas, então a gente não tem motores aqui. Tem um motor só na base, que faz com que, dependendo de como a gente o acione, essas juntas elas acabam mexendo de maneira ligada, né? Na verdade, não é exatamente passiva. Na verdade, elas não são independentes. Talvez seria um jeito melhor. Mas elas podem ser também atuadas, não tem problema. Às vezes a gente pode ter motores menores aqui. Agora, essa mão aqui, é a famosa Shadow Hand, é uma mão cuja atuação é extremamente interessante, porque a atuação é pneumática, de tal maneira que, por meio do acionamento pneumático aqui, nós conseguimos puxar ou relaxar cabos que fazem com que cada dedo aqui se mova, mas com atuação independente entre cada parte dos dedos, né, das falanges. E temos outros tipos, evidentemente, de efetuadores. Por exemplo, nós temos tochas, né, que podem servir para cortar metal. Podemos ter aspersor de tinta, é muito utilizado na indústria automobilística para, enfim, usar um robô que possa pintar carros. A gente pode ter solda lá na ponta, pode ter outras ferramentas que são bem específicas para algumas indústrias. De repente pode ter apenas uma furadeira lá na ponta, pode ter uma ferramenta de corte a laser, enfim. Qualquer coisa que nós colocamos lá na ponta do robô, na extremidade final, que depende da aplicação, é chamado de efetuador. Temos uma outra parte, que é essa que está mostrada aqui, que usualmente nós não utilizamos para fazer a caracterização da arquitetura do robô, tá? Do robô industrial clássico. Aqui nós temos o que a gente chama de punho esférico, onde basicamente nós temos juntas rotativas que são ligadas de um jeito muito específico. Nós vamos ver quando a gente estiver trabalhando com a parte de modelagem, mas elas são ligadas de um jeito muito específico, de tal maneira que cada ângulo aqui das suas juntas representam uma coordenada de um sistema de coordenadas esférico.
Vou mostrar mais à frente, quando a gente chegar um pouquinho mais à frente, que a topologia que descreve um espaço de uma esfera, tal como uma bola de futebol, a esfera comum que a gente conhece, é um espaço de duas dimensões. A gente precisaria só de dois ângulos. Mas quando nós temos a junta esférica, nós temos três ângulos independentes. Vou mostrar também que isso daqui forma uma esfera, só que uma esfera de três dimensões, e que para representá-la a gente precisaria de ter um espaço de quatro dimensões. Então a esfera normal que nós temos, que é a bola de futebol, a bola de sinuca, a bola de boliche, é uma esfera de duas dimensões do ponto de vista topológico, embutida no espaço de três dimensões, que é o nosso espaço. A gente só consegue desenhar a esfera em três dimensões. Agora, quando nós temos um espaço de configurações com três dimensões, essa esfera só pode ser representada no espaço de quatro dimensões. Então a gente tem que usar alguns artifícios para desenhá-lo, mas eu vou mostrar isso mais à frente. O fato é que existem algumas vantagens, né, em se fazer isso. A gente vai ver que quando a gente está trabalhando com a modelagem cinemática, particularmente na cinemática inversa, o fato de utilizarmos um punho esférico, ou seja, que tem essa característica aqui, nos permite fazer alguns desacoplamentos e deixar os problemas de modelagem muito mais simples. Tá? E é por isso que boa parte dos robôs, então, tem o chamado punho esférico. Agora, o que determina mesmo o tipo de robô com o qual nós vamos trabalhar são as três primeiras juntas. Tá? Logo vocês notam aqui o seguinte, a gente está descrevendo mais os robôs com 6 graus de liberdade. Os robôs clássicos industriais com 6 graus de liberdade, mas nada impede que eles tenham menos ou mais graus de liberdade. Inclusive os robôs mais modernos hoje em dia possuem pelo menos 7 graus de liberdade, mas 7 graus é um número bom de graus de liberdade, porque faz com que para tarefas de posicionamento e de orientação do efetuador, o robô seja redundante, ou seja, a noção de redundância depende muito do que a gente quer fazer. Eu vou formalizar isso mais à frente, mas basicamente é o seguinte, se nós queremos tratar de tarefas que exijam 6 graus de liberdade lá no efetuador, se nós temos 6 graus de liberdade no robô, né, nós vamos ter um sistema que é completamente atuado. Mas se o robô tiver 7 graus de liberdade e a tarefa exige 6 graus de liberdade, esse robô passa a ser redundante. E essa noção de graus de liberdade da tarefa está muito relacionada com o tipo de coisa que a gente quer fazer. Então, por exemplo, como eu falei, se eu quero posicionar e orientar um objeto que está lá no efetuador, que ele está segurando, então, para translacionar, eu preciso, para posicionar, eu preciso de 3 graus de liberdade, e para orientar esse objeto no espaço, eu preciso de mais 3 graus de liberdade. Portanto, nós temos os 6 graus de liberdade da tarefa. Tá? E aí, então, tem essa ideia. Se o meu robô tiver 7 graus de liberdade, tiver 7 juntas independentes, ele passa a ser redundante para esse tipo de tarefa. E tem várias vantagens, né? Significa que existem infinitas soluções para esse problema. E se ele for completamente atuado, existe um número finito de soluções. E se ele for subatuado, não existe não é sempre que existe solução para posições e orientações arbitrárias. Pode ter alguns casos que a gente não tem solução. Mas voltando aqui para o nosso caso específico, pensando nessas 3 primeiras juntas, nós temos então um robô manipulador articulado RRR, onde cada letra aqui significa o tipo de junta. Se a junta for rotativa, a gente coloca R. Se ela for prismática, então nós colocamos P. Quando colocamos RRR, sabemos que as 3 primeiras juntas são rotativas. Tá? E a gente chama usualmente esse robô aqui de antropomórfico, porque se nós olharmos de lado aqui, é como se fosse um braço de uma pessoa que está assim, né? Basicamente. Então, para tentar deixar um pouco mais claro, imagine o seguinte, para quem está olhando daqui, né? É como se tivesse, então, um braço de uma pessoa, tá? E a mãozinha da pessoa está aqui. Então, essencialmente, nós temos o cotovelo aqui. Então, esse é o cotovelo.
O efetuador está aqui, como se fosse a mão da pessoa, e o ombro está aqui, né? É por isso que a gente chama muitas vezes esse tipo de robô de robô antropomórfico. Então essa primeira junta aqui, que faz a rotação em torno desse eixo, é relacionado com o corpo. Então o corpo seria isso daqui. Essa junta aqui, como eu falei para vocês, é a junta do ombro. Tá? E essa junta aqui é a junta do cotovelo. Então, o efetuador fica aqui, evidentemente. Nós temos ainda o espaço de trabalho associado com esse manipulador, RRR, que é dado por essa região achurada aqui. E essa região mostra alguns limites que nós temos aqui para as juntas do robô. Usualmente, um robô do tipo RRR, mecanicamente, possui algumas limitações. Por exemplo, ele não pode rodar indefinidamente em torno desse eixo aqui, para a primeira junta. Né? A primeira junta a gente representa por θ1. Logo, assumindo que onde eu acabei de marcar aqui, nós temos θ1 igual a 0, então o máximo que a gente pode fazer aqui no sentido negativo, então, seria o que a gente chamaria de θ1 mínimo, né? E no sentido positivo aqui, nós teríamos, então, o θ1 max, limite mínimo e máximo para a primeira junta. E claro, isso vale para as outras juntas também. Então, se nós olharmos aqui, na vista lateral, nós não conseguimos, por exemplo, fazer com que o efetuador venha para essa direção aqui. Justamente porque essa primeira junta costuma ter limitações, assim como essa também. Tá? Então a gente não consegue chegar arbitrariamente na parte de trás do robô. É como o nosso braço, né? O exemplo que eu dei no vídeo, ou nesse vídeo, ou nos vídeos passados, em que se nós quisermos colocar nossa mão em qualquer lugar atrás, nas costas, nós não conseguimos, porque existem limitações intrínsecas à nossa biomecânica. A mesma coisa que com os robôs. Evidentemente, se nós tirarmos essas limitações, o espaço de trabalho aumenta. Tá? E nem sempre é fácil de definir esse espaço de trabalho analiticamente. Tá? Muitas vezes a gente tem que usar técnicas numéricas se o robô for mais ou menos complicado. Temos ainda um manipulador articulado, RRR, com chamado acoplamento em paralelogramo. Então, ao invés de colocarmos um motor aqui, direto na atuação do cotovelo, nós trazemos esse motor aqui para o ombro. Né? Fazendo isso, a gente, claro, tem que colocar uma alavanca aqui, né? De tal maneira que quando a gente aciona, num esquema parecido, de maneira análoga a um sistema de polia, né? Só que como a gente está utilizando alavancas, a gente só está falando de coisas que são rígidas. Mas o fato é que quando, por exemplo, nós empurramos aqui nessa direção, né? A gente roda o motor e dá uma cor aqui diferente, e nós fazemos uma força nessa direção aqui, né? Naturalmente, como existe esse acoplamento rígido aqui, com apenas uns graus de mobilidade, né? Aqui nessas extremidades, a gente faz uma espécie de alavanca, e aí essa parte vem para cá, essa parte puxa para cá, e então o braço sobe, né? Essencialmente é isso que acontece. A vantagem de se fazer isso é o seguinte, do ponto de vista de modelagem dinâmica, a gente vai ver que isso acaba simplificando a dinâmica do robô como um todo. A gente vai ver isso lá na frente quando a gente estiver trabalhando com modelagem dinâmica. Mas acima de tudo, a gente tem uma noção intuitiva de por que isso pode ser eficiente. Pelo seguinte, notem que ao longo da cadeia cinemática, cada junta, né, no início da cadeia cinemática, tem que carregar as juntas consecutivas. Ou seja, esse motor que está aqui, ele tem que ser forte o suficiente para carregar toda a massa do robô ao longo de toda a cadeia cinemática. Então essa junta aqui, ela tem que carregar todo mundo. Já essa junta aqui, o motor que está nessa junta aqui, tem que carregar só o que está à frente dela. Portanto, a junta que tem menos carga é essa última aqui.
Então a junta lá da ponta do efetuador precisa de um motor pequenininho, porque o que ela tem que carregar em termos de massa é basicamente o que está lá no efetuador, né? Se a gente não colocar nada no efetuador, por exemplo, a massa que essa última junta tem que suportar é muito pequena, muito pequena mesmo. Agora, as primeiras juntas tem que carregar todo mundo. Então, se a gente coloca, por exemplo, se a gente traz esse motor que inicialmente estava aqui e coloca aqui, por exemplo, né, então a gente acaba reduzindo a massa e a carga que tem aqui nessa articulação, né? Porque a massa do motor que estava aqui vem para cá. Então a massa de toda essa cadeia aqui reduz, o que aumenta a eficiência do sistema. Mas também pode complicar do ponto de vista de construção mecânica, né? Porque agora a gente tem que ter esse mecanismo aqui em paralelogramo, né? Que, enfim, mecanicamente é mais complicado. Nós temos ainda o chamado manipulador esférico, RRP. As duas primeiras juntas são rotativas, a terceira junta é prismática. E ele chama esférico porque as coordenadas das suas juntas coincidem com as coordenadas esféricas do efetuador em relação ao sistema de coordenadas localizado no ombro. Então, se nós mantivermos o D3 fixo e fizermos uma rotação de 360 em torno de θ1, nós temos algo desse tipo aqui. Se para cada ponto de θ1 nós fizermos uma rotação de 360 em θ2, nós temos algo assim, né? Ou seja, nós temos a nossa esferinha aqui. Tá? E aí, claro, se nós variarmos o D3, que é a junta prismática, nós podemos ter esferas maiores ou menores. É por isso, então, que nós chamamos esse manipulador de manipulador esférico. E o braço Stanford tem esse tipo de arquitetura e tem esse nome porque foi construído lá em Stanford. Esse é um dos robôs mais clássicos que tem. A vantagem desse tipo de arquitetura é que você consegue determinar onde que está a posição aqui do efetuador pensando somente nas coordenadas esféricas. Então não tem muito segredo na hora de determinar essa posição. Ou seja, a cinemática direta e inversa aqui são igualmente simples de se resolver. Temos ainda um outro tipo de manipulador RRP, só que esse manipulador não é igual ao robô, a arquitetura do robô esférico, né, do Stanford. Podem ver que ele é completamente diferente, porque o que nós temos aqui é que, ao invés de termos essa junta assim, né, ao invés de termos essa junta assim, nós rotacionamos ela, a gente rotaciona ela assim de tal maneira que ela fique em pé. Tá? E ao fazermos isso, a gente muda completamente o tipo de funcionalidade que o nosso robô tem. Então, por exemplo, aqui o que nós temos é que os dois eixos Z aqui, em torno dos quais as juntas θ1 e θ2 respectivamente giram, são paralelos. Tá? Então a gente não pode ter, por exemplo, coordenadas esféricas aqui, né? Porque isso daqui faz uma rotação aqui, nesse sentido. Então, a gente tem uma rotação assim. E para cada ponto relacionado com θ1, ou seja, para cada valor de θ1, nós podemos fazer, então, rotações em torno de θ2 também. Logo, a gente vê aqui que a gente pode fazer uma figura geométrica que, vista de cima, dependendo de como está a disposição das coisas aqui, nós vamos ter, para quem olha de cima, uma espécie de anel, né? Eu vou mostrar para vocês logo em seguida o espaço de trabalho desse robô aqui. E nós temos essa terceira junta aqui que sobe e desce. E esse robô é muito utilizado para tarefas de pick and place, ou seja, de pegar e colocar, né, tarefa de empacotamento e tudo mais. Então ele é muito utilizado, por exemplo, na indústria de circuitos eletrônicos, onde você tem placas de circuitos eletrônicos que você quer colocar entre diferentes esteiras, ou mesmo posicionar diferentes componentes eletrônicos em cima da placa de circuito impresso, né? Essencialmente como
que você precisa fazer é pegar uma placa e colocar em outra esteira, ou pegar componentes e posicionar em diferentes lugares, mas os componentes muitas vezes nem precisam ser rotacionados, né? Eles já estão com a rotação correta, eles só precisam ser posicionados. Então, esse tipo de robô aqui se torna bastante útil. Esse é o chamado robô SCARA. Nós temos ainda o manipulador cilíndrico, e agora ele tem uma junta rotativa e ele tem duas juntas prismáticas. E ele chama de cilíndrico porque as variáveis das juntas representam as coordenadas cilíndricas do efetuador com respeito à base. E ele também é usualmente utilizado na transferência de objetos. Então nós temos uma primeira junta rotativa, né, aqui, uma segunda junta que faz com que ele suba e desça, e uma terceira junta que faz com que ele vá para frente e para trás. E, obviamente, como ele tem as coordenadas de um cilindro com respeito à base, o desenho que o efetuador faz, o espaço de trabalho dele, está relacionado, tem a forma de um cilindro, né? E um cilindro preenchido. Porque se eu mantiver D3 fixo e variar apenas D2 e θ1 com D3 fixo, nós temos a casca do cilindro. Mas a partir do momento que a gente varia também o valor de D3, a gente preenche o cilindro, né? E olha, não são só robôs que têm esse tipo de arquitetura, não. Se vocês pararem para pensar, uma empilhadeira, né, uma empilhadeira que se utiliza muito em armazéns, funciona como manipulador cilíndrico, né? A pessoa pode movimentar a empilhadeira para frente, para trás, pode, ainda mais se ela tiver uma empilhadeira com duas esteiras, né? Você movimenta uma esteira para frente, outra para trás, aí você tem rotação em torno do próprio eixo, então funciona como se fosse essa junta θ1 aqui. Então vai para frente, vai para trás, gira em torno do próprio eixo, se você quiser, e ainda, como é uma empilhadeira, você faz com que a ponta lá da empilhadeira suba ou desça, né? E então é muito útil em armazéns também. Logo, vocês podem imaginar, enfim, que esse tipo de modelagem serve não só para robôs, mas até para outras coisas também, né? Para outros tipos de máquinas. E por fim, nós temos o manipulador cartesiano, que tem 3 juntas prismáticas, por isso ele chama de PPP, e as variáveis das juntas representam as coordenadas cartesianas do efetuador com respeito à base. A descrição cinemática é muito simples, é a mais simples de todas, e ele é muito utilizado em transferência de material ou cargas. Muitas vezes a gente utiliza esse tipo de manipulador em lugares que precisam de ter um espaço de trabalho muito grande. Aí a gente quer fazer esse transporte de cargas, como aquelas pontes rolantes e tudo mais, né? E outras máquinas também possuem esse tipo de arquitetura. Por exemplo, a impressora 3D. A impressora 3D é um manipulador cartesiano, né? São juntas prismáticas, muito simples de se trabalhar. Como não tem rotação aqui, tem alguns efeitos dinâmicos que desaparecem. Nós vamos ver bem mais para frente, né? Tem os efeitos chamados de aceleração de Coriolis, ou se nós quisermos usar o nome apropriado, Coriolis, do francês, que desaparecem, porque são acelerações que aparecem somente quando existem rotações. E nós temos, então, os espaços de trabalho, né, associados a eles. É um manipulador esférico. Ele tem um espaço de trabalho que parece com uma esfera, mas, na verdade, é como se fosse uma parte só, uma casca esférica, mas não só a casca mesmo, ela é um pouco mais, eu não sei se seria um bom termo, mas, digamos, uma espécie de anel esférico, né, ou seja, tem um volume ali, não é só a superfície. Isso por causa da limitação que se tem, né, em cada junta. Então, usualmente, esse espaço de trabalho aqui é um espaço de trabalho típico. O robô ele não consegue vir aqui atrás. Essa junta aqui também costuma ter limite. Então, a gente não tem a esfera como um todo, né? A gente não consegue preenchê-la como um todo. Temos o manipulador cilíndrico aqui. Então, no manipulador cilíndrico, naturalmente, tem partes que o robô não consegue alcançar, tanto atrás dele quanto acima e abaixo, mas parece bastante com um cilindro. O manipulador SCARA, a gente pode ficar tentado a pensar que parece com um cilindro, mas na verdade
ele é mais limitado, né? Porque usualmente o que acontece é que essa junta aqui tem esse limite, né, que é muito pequenininho, então parece um pouco com um cilindro, mas no final das contas tem mais limitações aqui, principalmente na parte vertical, né? E outra coisa também, né, se vocês analisarem aqui, nós temos que essas duas juntas aqui são prismáticas, essas duas juntas aqui são rotativas, então isso naturalmente muda um pouco o espaço de trabalho. E por fim, o manipulador cartesiano, ele acaba tendo um espaço de trabalho que é um cubo, né? Ele tem um cubo aqui. E, claro, quando nós colocamos o punho esférico, o espaço de trabalho muda um pouquinho também. Porque com o punho esférico, com o efetuador, a gente costuma dotar o robô de capacidades de orientar também, né, o efetuador, o que faz com que o espaço de trabalho modifique um pouco. Mas o grosso do espaço de trabalho é dado por essas três juntas, porque são as três juntas de maior amplitude, né? O punho esférico lá no final, a gente vai ver que num robô mesmo, prático, a gente pode imaginar, do ponto de vista de abstração, não de construção, né? Mas a gente pode imaginar como se fossem três motores cuja origem, a gente coloca sistemas de coordenadas em cada um deles, né? Eles são ortogonais entre si, esses sistemas de coordenadas, e cuja origem é coincidente. Do ponto de vista de construção, isso não pode acontecer, porque dois objetos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, evidentemente. Mas do ponto de vista de modelo, sim, eles funcionam daquele jeito. E, portanto, eles têm pequena amplitude. Logo, o fato de ter uma junta esférica, né, com cinemática esférica, que é três juntas rotativas que formam uma cinemática esférica, como punho, não aumentam muito e nem mudam muito o espaço de trabalho desses manipuladores. E por fim, nós temos um tipo de robô que é bastante interessante, mas que nós não vamos trabalhar aqui no curso, tá? A gente vai sair de um outro curso basicamente dedicado a esse tipo de robô, que é o robô paralelo. Eles formam uma cadeia cinemática fechada, né? E basicamente funciona assim. Então, se nós temos, por exemplo, vamos colocar aqui de maneira simplificada, dois manipuladores com apenas 2 graus de liberdade, né? Tem duas juntas, então junta 1, junta 2. Um robô paralelo, basicamente, é criado a partir do momento que a gente junta rigidamente esses dois efetuadores aqui. Então, se a gente não tiver esse segmento verde rigidamente acoplado aos dois efetuadores, nós temos dois robôs seriais. Né? Mas a partir do momento que a gente faz essa ligação aqui, né, isso aqui funciona como um mecanismo paralelo, é bem análogo a circuitos paralelos, por exemplo, porque a relação, né, a distância entre essas duas bases é constante, porque elas estão fixas. A distância entre entre esses dois efetuadores é fixa também, porque essa barra verde é rígida. Né? Então nós temos estruturas em paralelo. A vantagem de se fazer isso é porque usualmente nós deixamos a estrutura mais rígida utilizando partes mecânicas que são mais leves, né? Então, às vezes, a gente, para obter a mesma rigidez estrutural de um robô paralelo, a gente precisa de um robô serial com muito mais massa. Né? Então, se torna mais ineficiente quando a gente utilizar um robô serial no lugar de um robô paralelo. Então, a gente obtém maior rigidez estrutural. Isso, antigamente, era muito verdade. Tá? Mas, claro, com o tempo as coisas foram mudando e agora é complicado fazer essa afirmação de maneira categórica, porque, do ponto de vista estrutural, os robôs modernos conseguem uma rigidez muito grande, sendo seriais também. Mas os robôs paralelos ainda, no geral, a gente pode falar que, em geral, eles têm uma maior rigidez estrutural, mas essa regra não é, enfim, absoluta, né?
E existem outros tipos de robôs paralelos que são muito interessantes e utilizados em lugares em que a gente precisa ter espaços de trabalhos gigantes, que são os robôs a cabo. Ah, eles são interessantes porque eles têm essa arquitetura aqui paralela, né? Então eles têm, enfim, vamos pegar esse exemplo aqui. Esse robô tem esse daqui, né? Ele tem várias cadeias aqui, seriais, e tem uma outra ali atrás, ou seja, ele tem como se fosse 4 desses bracinhos aqui, tá? Mas com juntas prismáticas, então ele tem 4 dessas, todas ligadas a um efetuador comum. Então esse é um robô paralelo, né, com 4 cadeias seriais que são acopladas em paralelo. Agora imagine que a gente substitua essas cadeias que são rígidas, né, por cabos. Então a gente tem 4 cabos, por exemplo, ou até mais cabos. A gente consegue fazer, como o cabo pode ser muito grande, né, a gente pode criar um robô que possa ser colocado num espaço de trabalho gigantesco. E um exemplo de mecanismo como esse, que a gente não costuma chamar de robô, mas que do ponto de vista cinemático e dinâmico acaba sendo um robô também, são aquelas câmeras de futebol, de estádio de futebol. Tem cabos imensos, né, com postes ligados às extremidades, né, aos vértices do estádio, e a partir do tensionamento e da distensão de cabos, né, a gente tensiona de um lado, distensiona de outro, a gente consegue movimentar este mecanismo, né, que está lá na ponta final, está lá no efetuador, e a gente pode colocar uma junta rotativa lá também. Desculpa, uma junta rotativa não, a gente pode colocar uma junta esférica para fazer a orientação lá do efetuador. Ou a gente pode, inclusive, fazer coisas interessantes. A gente pode usar, então, mais do que 4 cabos, usar 6 cabos, 7 cabos, para também reorientar esse robô no espaço apenas com atuação por cabos. Esses robôs são extremamente interessantes. Existem muitas linhas de pesquisa relacionadas a esse tipo de robô, notadamente robôs a cabo, mas eles, dado a limitação de tempo que a gente tem nessa disciplina, eles estão fora do escopo desta disciplina.